Então, gente, na letra B nós temos assim. Analisando esse parágrafo, percebemos que a forma verbal podemos se apresenta flexionada na primeira pessoa do plural, isto é, nós. De acordo com a interpretação global do texto, a que pessoas esse pronome se refere? Então, vamos analisar novamente o parágrafo. Mas, se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Nós quem podemos? Gente, observem, ó, no parágrafo anterior, diz assim. O Brasil concentra 14% da água doce do planeta. Por isso, esbanjá-la é como cometer um crime. O pior é que a maioria das pessoas desperdiça água sem perceber, deixando a torneira aberta ao escovar os dentes e em banhos demorados, por exemplo. Mas, se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Nós quem podemos ter? Ele está falando do Brasil, gente. Os brasileiros. Quem? Brasileiros. Os brasileiros. Então, se ele fala aqui do Brasil, podemos ter, todos os brasileiros podem ter. Letra C. Qual é a função sintática exercida pelo termo destacado? Titio? Voltemos à nona questão. Na questão, a nona, tem um trecho destacado, gente. Tem lá, ó. Podemos ter um grande resultado coletivo. Podemos ter. Quem pode ter algo. Se completa o sentido do verbo transitivo direto, é o quê? Objeto. Direto. Objeto direto. Então, podemos colocar assim, ó, complemento do verbo transitivo direto. Eita. Complemento. Complemento do verbo transitivo direto. Objeto direto. Letra D. Como vimos, a língua nos oferece várias possibilidades comunicativas que variam de acordo com nossas intenções. Fazemos escolhas que nos ajudam a alcançar nossos objetivos. Para que isso fique claro, analise a seguinte situação. Com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo, podemos ter resultados excelentes, podemos ter resultados de que tipo? E, gente, substituir por qualquer outra coisa. Com pequenas ações individuais, podemos ter o quê? Bons resultados, resultados excelentes, resultados decisivos para o nosso futuro, resultados positivos, qualquer... Deixa eu ver aqui. Tá, tudo bem. Qualquer uma dessas possibilidades que eu falei poderia ficar no lugar desses tópicos. Então, na alternativa 1, no box 1, escreva um objeto direto que acentue ainda mais o valor positivo do resultado alcançado. Então, gente, com pequenas ações individuais, podemos ter
Vamos exaltar esse resultado. Podemos ter resultados. Deve ser a internet, que a tela ficou preta. Hein, gente? Que tipo de resultado? Gente, é um adjetivo que vocês consigam colocar para acentuar, ou seja, aumentar ainda mais, dar uma qualidade superior a esse resultado. Excelente. Pode ser? Pode ser excelente, pode ser incrível, pode ser qualquer outro adjetivo que acentue essa característica. Esse resultado, quer dizer. Alternativa 2. No box 2, no box 2, produza um objeto direto que expresse a importância de se preservar a água, tendo em vista o futuro. E aí, sétimo ano, várias pessoas participando da aula, eu não estou vendo participar. Vez em quando a Larissa fala, mas ninguém mais. Cadê os outros porque eu não alunos? sei, professor. Gente, é só dar só completar a frase. Com pequenas ações individuais, podemos ter resultados. Excelente. Excelente já foi na 1. Na 2, nós queremos algo que seja bom para o futuro, que fale um pouco sobre algo preservar para o futuro, ou algo que seja decisivo para o futuro. Observe que ele pede na alternativa 2 o que quer. Professora, tipo assim, com pequenas ações podemos definir, com pequenas ações podemos mudar nosso futuro? Pode ser, com pequenas ações Resultados individuais. produtivos. Podemos ter resultados positivos para o nosso futuro, podemos mudar o nosso futuro, podemos melhorar o nosso futuro. Professora, produtivos ou não? Oi? Produtivos. Pode ser produtivos também. Traz Quaisquer benefício. desses fica ótimo. Resultado decisivo para o nosso futuro pode ser também. Vocês escolham o que se adequa melhor. Página 280. Vou tirar um print aqui da tela. Gente, na página 280. Nós temos aqui objeto direto e indireto. Na aula passada, eu já expliquei brevemente para vocês a diferença entre os dois. Agora vamos ver de forma mais detalhada. Alguém poderia fazer a leitura? Eu. Pode começar.
objeto direto e objeto indireto. A primeira parte deste capítulo estudamos as relações de regência. Vimos que na estrutura da oração, alguns verbos exigem obrigatoriamente um complemento tradicionalmente chamado de objeto. Os verbos intransitivos, como vimos, não exigem objeto. Na prática, o objeto pode se ligar ao verbo de duas maneiras distintas. Ou ele se liga diretamente ao verbo, objeto direto, ou se liga de maneira indireta, isto é, por meio de uma preposição, objeto indireto. Observe, verbo transitivo direto, Carlos arrecadou dinheiro, objeto direto, preposição, ele foi para a Europa, verbo transitivo indireto. Para a Europa, objeto indireto. Preposição. A loja deu muito lucro ao dono. Deu, verbo transitivo direto e indireto. Muito lucro, objeto direto. E ao dono, objeto indireto, que é preposição. Então, gente, deixa eu continuar aqui. É importante notar que, na prática, o emprego de um verbo como transitivo direto, indireto ou bitransitivo depende do uso. Verbos que frequentemente exigem complemento, muitas vezes podem ser utilizados sem ele. Exemplo disso é o que ocorre com os verbos ler e rir, nas frases abaixo. Ele já leu muitos livros. Muitos livros é objeto direto. Muitos alunos não leem. Observem que, nesse primeiro exemplo, gente, o verbo ler, ele está atuando como um verbo transitivo, porque se você disser, ele já leu, o quê? Muitos livros. Bem diferente é dizer assim, muitos alunos não leem. Então, observem que nós temos o mesmo verbo nas duas circunstâncias, porém o primeiro é transitivo e o segundo intransitivo, porque depende do contexto que é aplicado. Então, eu não posso fazer como antigamente muitos professores faziam, ao dizer, o verbo ler é sempre transitivo, o verbo morrer é sempre intransitivo. Eu não posso tratar dessa forma. Quando me encontrou, ela riu. Intransitivo. Precisa dizer riu como, riu o quê? Não. Agora aqui precisa. Ela riu. Uma gargalhada gostosa. Quem ri, ri algo. Nesse caso, ela riu uma gargalhada gostosa. Em todos esses casos, o objeto, seja direto, seja indireto, é exigido pelo verbo, isto é, apresenta-se como termo necessário sintaticamente. Essa observação é importante para não confundirmos termos acessórios à estrutura básica da oração como objetos. Por exemplo, choveu ontem. Nessa frase, o verbo chover, ele é intransitivo, pois é um verbo suficiente de sentido. O termo ontem apenas expressa uma informação a mais, situando o fato no tempo passado, mas é um termo acessório à estrutura da oração. Gente, isso aqui é o que eu tinha explicado a vocês. Quando o verbo ele é intransitivo, ele não exige objeto. Ele exige, às vezes, ele traz um adjunto adverbial, seja de companhia, de lugar, de tempo, mas ele não exige um complemento. Antes de ir para predicativo, eu vou explicar melhor a vocês, vou puxar uma tela aqui, explicar melhor a vocês essa questão do objeto. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Quando eu digo, minha vizinha, vou colocar assim, minha vizinha morreu ontem à noite,
com problemas respiratórios. Gente, vamos lá, todos prestem atenção. Minha vizinha morreu ontem à noite com problemas respiratórios. Deixa o carro de som passar aqui, o negócio tá bom. Pronto, passou, eu nunca vi tanto anúncio, só Jesus. Vamos lá. Enfim, Arapiraca, né? Minha vizinha morreu ontem à noite com problemas respiratórios. Gente, primeiro passo é encontrar o verbo. Cadê o verbo? Morreu. Eu morro, tu morre, se ele morre, nós morremos. Morreu. Quem morreu ontem à noite? A vizinha. Minha Minha vizinha. vizinha, né? Então, minha vizinha é o quê? Sujeito. Sujeito. Minha vizinha é sujeito. Minha vizinha é sujeito. Aqui é um verbo. Primeiro passo é identificar, deixa eu colocar aqui abaixo as classificações, mudar a cor. Então, minha vizinha é o sujeito. Sujeito. Morreu. É um verbo. Verbo. É um verbo transitivo ou intransitivo? Quando você para no verbo, minha vizinha morreu, precisa de mais alguma coisa para você entender o sentido do verbo? Não. Então, qual é aquele que é o independente? Indireto. Intransitivo. Intransitivo. Ó, sempre tomem cuidado com isso. Todo mundo confunde, alguma vez na vida, o indireto com o intransitivo, porque é in. Só que o intransitivo é o independente. O indireto, ele é transitivo. Então, cuidado para na hora da prova, ao invés de classificar com intransitivo, colocar indireto. Isso é bem comum acontecer, viu, gente? Até eu já confundi isso aí quando eu estudava. Então, é um verbo intransitivo, gente, ó. Intransitivo, morreu, certo? Se é um verbo intransitivo, ele precisa de complemento? Não. Não precisa de complemento. Mas nós temos aqui, ó, essa locução. Isso é o quê? Alguém sabe qual é a classificação disso aqui? Eita, agora eu não sei. Tempo. Hã? Tempo, professora. Locução adverbial. Locução adverbial de tempo. Alguém falou tempo. Então, complementando, é uma locução adverbial de tempo. Por quê? Porque, observe, é um advérbio. Eu disse a vocês que tudo que modifica o verbo é advérbio. Uma coisa é dizer, minha vizinha morreu. Outra coisa é dizer, minha vizinha morreu ontem. Já modifiquei um pouco o verbo. Mais ainda eu modifico quando eu digo à noite. Não foi só ontem, foi ontem à noite. Então, observem que o ontem modifica o morreu e o à noite modifica o ontem. É um modificando o outro. Então, aqui nós temos uma locução adverbial. Por que locução? Porque são 3 palavrinhas que atuam como uma só. Então, aqui nós temos uma locução adverbial de tempo. Locução adverbial de tempo. Ontem à noite. E com problemas respiratórios é o quê? É outra locução. Mas de quê? Gente, com problemas respiratórios indica o quê? Indica companhia, indica tempo, lugar, causa. Estado. É o Estado. estado ou é a causa? Causa. Vamos observar, ó. Olha, Miguel, observe direitinho. Eu digo que minha vizinha morreu. Ela morreu ontem à noite. Eu dei o tempo, não foi que ela morreu? Não foi o tempo que foi ontem à noite? Mas foi de quê que ela morreu? Com o quê? Com problemas respiratórios. Então, observem que isso aqui, ó, é uma locução adverbial causal, de causa.
Locução adverbial causal. Causa. A causa dela ter morrido foi com problemas respiratórios. Gente, mas se eu tirasse isso, se eu tirasse isso, perderia o sentido da frase? Sim. Não. Olhe direitinho. Minha Não. vizinha morreu. Não. Não perde o Não. sentido. Por que não perde? Porque, queridinhos, esse verbinho aqui, ele é maravilhoso, ele é independente. Ele não precisa de nada nem ninguém para ser entendido. Se esses bonitinhos aqui que estão, ó, marcados com X, quiserem acompanhá-lo, beleza. Se não, pouco importa, porque ele é independente. Ele por si só reina, ele é o rei, ele não precisa de mais ninguém. Então, o verbo intransitivo é esse. É aquele que não precisa de outro. Do mesmo jeito, gente, eu poderia fazer com milhões de outras frases. Outro exemplo, eu poderia dizer, meu filho nasceu dia 14 de outubro de 1989. Um exemplo, fui longe. No hospital X, do quarto Y. Pronto, temos aqui. Primeiro passo é encontrar sempre quem? O verbo. O verbo. O verbo. Cadê ele? Nasceu. Nasceu. Já ia falar. Quem nasceu? Meu filho. Filho. Meu filho. Então, meu filho é o quê? Sujeito. Sujeito, né? Gente. Meu filho é sujeito. Gente, se eu parar essa frase aqui, ó. Vocês entendem o que aconteceu? Não. Entendem não? Eu Que alguém entendo. nasceu? Eu entendo. Não, peraí. Sim. Olha, Entendo. Miguel, preste atenção. Meu filho nasceu. Qualquer ser humano com o mínimo de capacidade mental consegue entender que alguém tem um filho e que esse menino nasceu. Ok? Então, meu filho nasceu, sentido completo. Então, gente, se esse verbo ele é independente, nós temos aqui um sujeito. E qual a transitividade desse verbo? Transitivo ou intransitivo? Transitivo. Intransitivo. 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 Intransitivo porque ele não precisa de ninguém. Ele é independente. Gente, ó, Acabei de dizer a frase. Esqueci o intransitivo, transitivo. independente. Liguem, são iguais. Quando o verbo ele é intransitivo, ele é independente. Então, in. Pelo menos decorem isso aí. Então, nós temos um verbo intransitivo. Se nós temos, gente, um verbo intransitivo, todo esse resto vai ser o quê? Adjunto adverbial, ou seja, advérbio, ou locução adverbial, se tiver 2 ou 3 palavras juntas. Mas vai ser advérbio, em resumo. Então, vamos agora caracterizar. Dia 14 de outubro de 89. É o quê? Isso aqui. Tempo. Indica o tempo. Eu acho que sim. Não. A data. E data é o quê? Tempo. Entenderam? Data é tempo. Então, ó, locução adverbial temporal. De tempo, né? Temporal. Agora, isso aqui indica tempo no Hospital X? Não. Não. Lugar. Indica lugar. Fica o local. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial de quê? De lugar. Lugar. Tudo com L. Vou colocar adjunto. Adjunto adverbial. Deixa eu apagar aqui, gente, esse locução para colocar adjunto.
adjunto, adverbial, temporal. Adjunto, adverbial de lugar. No quarto Y, indica o quê? Indica local. Outro Lugar. local. Aí vocês podem dizer, professora, mas tem como numa frase indicar 2 lugares? Eu posso indicar 1000 lugares se eu quiser. Fica a seu critério. Exemplo, eu nasci em Arapiraca é um de lugar. No Hospital Nossa Senhora de Fátima, outro lugar. Digamos, no quarto 36, outro lugar. No andar de cima, outro lugar. No bloco tal, outro lugar. Então, eu posso especificar da forma que eu quiser, dando milhões de lugares. Eu posso partir do país para o estado, para a cidade, para o interior, para o hospital, para o quarto, para o bloco, e tudo isso vai ser lugar. Então, não tem limites de adjunto adverbial, gente, adjuntos adverbiais. Por isso que isso é um adjunto adverbial de lugar também. Então, observem que quando eu tenho um verbo intransitivo, eu tenho atrelado a ele adjuntos adverbiais e não objeto. Eu não tenho objeto. Observem que em nenhum desses exemplos eu dei um objeto. É diferente disso daqui, ó. A professora leu a moreninha com os alunos. A professora leu a moreninha, vou colocar assim. Qual o verbo, gente? Leu? Leio. Bem, Temos o verbo leu. Quem leu? Nome do motivo. A professora. A professora. A professora. Então, nós temos aqui, a professora é o que? O meu sujeito, certo? Isso. Leu é o quê? Verbo. verbo. Vamos ver a transitividade de leu. A professora leu. Tem sentido completo? Falta dizer o quê? Falta. A professora leu o quê? Eita, gente, a professora leu. O quê? Se falta dizer, de cara ele é transitivo. Ativo. Ele transita, ele precisa de um complemento. Então, a professora leu, verbo transitivo, leu. Se nós temos um verbo transitivo, vamos ver agora se ele é direto ou indireto. Quem lê, lê. É algo. Se não tem preposição, é de que tipo? O caminho é direto quando nós não temos uma pedra. Se não temos a pedra, não temos Direto. preposição. Direto. Direto. Então, a professora leu. Quem lê, lê algo, verbo transitivo direto. O que foi que ela leu? A moreninha. Moreninha. A Moreninha, que é o nome do livro. A Moreninha. A Moreninha completa o sentido do verbo transitivo direto. A Moreninha é o quê? Eu acho que completa. Objeto Objeto direto. direto. Objeto direto. O que completa o sentido do verbo transitivo direto é objeto direto. Objeto direto. Na sala de aula. Na Indica sala de local. aula indica o quê? Local. Se indica lugar, é o quê? Adjunto. Adverbial de lugar. Adverbo. Ah, vocês podem dizer, professora, e tem como o verbo transitivo também ter um adjunto adverbial? Gente, o adjunto adverbial ele pode estar em qualquer um dos verbos, perto de qualquer um, porque ele é um termo acessório. Então, não tem obrigação. Ele não é obrigatório na frase. Eu posso cortar ele. Posso cortar. É só uma informação extra, uma informação a mais.
Entenderam? Então, a professora leu. O quê? A moreninha. Quem lê, lê algo. Verbo transitivo direto, não tem preposição. Exige um objeto direto. E aqui nós temos a adjunta adverbial de lugar. Indica lugar. Vocês acharam alguma coisa de estranho nessa frase? Achei. Ok. Que para Sim. vocês? E se acalmar mais. O de, não é? Sim. E se eu disser para vocês que está corretíssima essa frase? E que nós falamos o tempo inteiro errado? É estranho, mas está correto. Vocês vão entender agora porque ela está correta. Primeiro passo, qual é o verbo? Precisa. Quem precisa? Minha mãe. Minha mãe, não é? Minha mãe é o quê? Sujeito. Sujeito. Então, nós temos aqui um sujeito. Temos um sujeito. Temos aqui um sujeito, certo? Precisa, verbo. Verbo. Se eu parasse a frase aí, teria sentido completo? Minha mãe precisa. Não. E a não. Precisa de algo. De quê? Então, é um verbo transitivo. Mas é direto ou indireto, gente? Tem preposição ou não? Ó. Quem precisa, precisa. Tem preposição. Quem precisa, precisa De algo. Olha o de. algo. De algo. Então, é indireto. Tem preposição indireto. Se eu tirasse essa preposição aqui, observe como fica errada a frase. Por quê? Porque essa preposição, quem precisa dela é o verbo, ó. Só que na nossa fala comum, falamos o tempo inteiro assim, ó. Ah, minha mãe precisa se acalmar mais. Ah, eu preciso estudar. Ah, eu preciso me amar. Eu preciso de me amar. Eu preciso de estudar. Eu preciso de se acalmar. De. Meu Deus. De. O tempo inteiro de. Por que de? Porque o meu verbo diz que ele precisa desse de. E eu tenho que colocar. Esses dias eu fui escrever meio que um protestozinho ao prefeito da cidade que eu trabalho e não está pagando nenhum funcionário. Aí eu coloquei no Instagram. Aí coloquei, os alunos precisam de estudar. Aí eu digo, eu vou colocar, mas eu sei que muita gente vai achar que eu errei. Vai ter gente que vai achar que a professora de português errou, colocou um dia a mais. Mas não, estava errado, estava certíssimo. É que comumente falamos precisam estudar e não de estudar. Então, se nós temos um verbo transitivo indireto, está faltando o quê? Se o verbo é transitivo, gente, ele precisa de alguma coisa. Cadê? Cadê o que ele precisa? Acalmar mais. De se acalmar mais. Tudo isso aqui é o quê? Objeto indireto. Por que indireto? Porque o meu verbo ele é transitivo indireto. Então, se ele é indireto aqui, ó, aqui também tem que ser. E ó a preposição. Então, minha mãe precisa de se acalmar mais. Minha mãe, sujeito, é um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Precisa, verbo transitivo indireto. De se acalmar mais, objeto indireto, porque completa o sentido do verbo. Então, gente, vou finalizar a aula. Na aula de amanhã. Na aula de amanhã, não, na aula de hoje. Hoje teremos aula na parte da tarde, viu? Não se esqueçam. Oxi. Reposição de aula. A Larissa colocou no grupo. Eu não tinha visto, não. Oi, ela colocou no grupo. Deixa eu ver só o horário. Oi? Eu vou no dentista.
talvez eu não possa participar, porque mais tarde eu vou ter que ir para o hospital. Tá, quem puder, E eu vou no dentista, professora. quem estiver em casa, ó, a do 7º ano começa às 3h40 da tarde. Às 3h40 até às 5 horas. Então, quem estiver em casa, assista. Quem não, assista pelo YouTube, certo? Vou finalizar a aula, gente. Aguardo à tarde. Hoje à tarde eu vou Tchau. explicar a diferença. A diferença não, vou explicar a vocês o que é um predicativo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.